Como vão, meus queridos e queridas do coração? Terremoto, parte final. Terremoto bombástico. Existiram muitos terremotos muito fortes, desde que tem história registrado na escala Richter. Um dos mais fortes na escala Richter foi o terremoto no Chile. E esse terremoto no Chile chegou à escala 9,5, na escala Richter. Ok, vejamos então a parte final de terremoto. O texto em questão se encontra no livro de Apocalipse 17, 18 em diante. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto. E ocorreu grande terremoto como nunca houve. Ouça isso daqui. Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. Caíram as cidades das nações. Um terremoto como nunca houve igual em toda a história da humanidade. Para ilustrar isso, nós podemos ver aquele filme de terremoto com Dwayne Johnson. E também que ilustra muito bem essa cena aqui é o filme de Henry Emmerich, 2012, em que todas as cidades vão ruindo, prédios vão ruindo. Também, certamente, esse terremoto será terrível, horrível, e mostra 2 coisas. Demonstra o juízo de Deus sobre a humanidade e demonstra o grande poder de Deus, que Deus é o dono da terra, Deus é o dono da história, Deus é o dono da humanidade. E a humanidade não tem respeitado o Criador, e esse Deus, e uma hora vai chegar o juízo de Deus sobre as nações, que fala sobre uma grande cidade, mas não fala qual seria essa grande cidade. Grande cidade das nações? Temos aí Nova York, que é uma grande cidade. Temos São Paulo, que é uma grande cidade. Temos Cidade do México, que é uma grande cidade. Londres, Paris. O fato é que todas as grandes cidades das nações irão ruir, irão cair devido a este grande e último terremoto sobre a humanidade que Deus profetizou que irá ocorrer, que irá acontecer. Nós temos as placas tectônicas que se movem, enquanto uma placa se encontra uma com a outra, ao deslocamento da crosta terrestre e a grande terremoto. Nós temos, por exemplo, a falha de Santo Andrés, que é aquele filme de Dwayne Johnson, Terremoto, ou The Rock, ilustra perfeitamente isso. O fato é que a humanidade tem provocado terremotos sobre a vida do semelhante inúmeras vezes, que tem causado grandes estragos sobre a vida do semelhante. Um exemplo disso nós encontramos no livro de Atos com o apóstolo Paulo, Atos 21, 27. Quando já estava por findar 7 dias, os judeus vindo da Ásia
tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram o povo e o arrancaram, gritando, e provocaram um grande transtorno na vida de Paulo, que Paulo acabou sendo preso e acabou sendo levado para Roma, sendo julgado pelos romanos. Muitas vezes somos afligidos por terremotos provocados pelos nossos semelhantes contra as nossas vidas. E a humanidade provocou um grande terremoto neste planeta com o pecado. O pecado foi um grande terremoto que gerou grande transtorno sobre a vida do semelhante, sobre a vida do próximo. Nesse grande terremoto que haverá com o julgamento de Deus, não queira estar aqui. Há uma diferença gigantesca entre o pecado e a santidade de Deus. O pecado produz grande terremoto. A santidade de Deus produz a salvação que há em Cristo Jesus. Produz a nova Jerusalém, que é uma cidade de paz, com ruas de ouro e com a presença do próprio Deus. Que você se veja livre dos terremotos da vida, tendo o príncipe da paz, a saber, Jesus Cristo, que te dê segurança, tranquilidade e paz ao seu viver. Terremotos é o que existem, mas a paz de Deus também é o que existe. Faça a escolha certa para a sua vida, para os seus, para o seu viver. Tenha Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, como Deus Senhor e teu Salvador. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Grande abraço, pastor Daniel. Aqui estamos terminando a série Terremoto. Terremoto bombástico. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, personalize todas, dê o seu joinha. Abraço do pastor Daniel no canal Olha Só.